como é que ela é feita e que, em princípio, as outras, quem presta o apoio à decisão geralmente não tem e precisa desse conhecimento para que o sistema seja minimamente válido e para que exista um consenso sobre o processo todo em si. Por outro lado, existem os pacientes, em geral, a família representada ali no meio. São as pessoas sobre que, na maioria das vezes, as decisões vão recair no setor da saúde e, obviamente, que têm que ser considerados, se não os mais importantes. Por outro lado, temos os profissionais não clínicos, como sejam administrativos dos hospitais, prestadores de cuidados de saúde em geral, entidades políticas, entidades reguladoras, todos os que intervêm nos sistemas de saúde de cada país e que têm uma palavra a dizer ou que têm ou não poder de decisão sobre determinadas partes de um problema, têm que ser considerados neste processo. Por outro lado, uma característica que eu acho importante no processo de apoio à decisão na saúde é o facto daquilo com que se está a lidar, que é a saúde dos pacientes. Por exemplo, há uma frase que muitas vezes se diz que é: não se pode pôr um preço na saúde, mas quando isso se traduz na prática, até que ponto? Até que ponto é que é possível gastar desmesuradamente na saúde, por exemplo? Como é óbvio, existe necessidade de cortar nas despesas, mas se não se pode pôr um preço na saúde, teoricamente não deveria haver limite à despesa em saúde. E dou um exemplo de dilemas éticos, dilemas administrativos, mas também éticos, por exemplo, pessoas em fase terminal se devem ou não receber fármacos que custam imenso dinheiro, mas que raramente prolongam a sua vida. Isto prende-se com o último ponto, que é, além de muitas vezes haver questões éticas como é que se usa e como é que se tomam decisões na saúde, também muitas vezes é difícil, e está relacionado com a dimensão de incerteza que eu falei antes, como é que se mede os resultados de intervenções de saúde, de decisões em saúde. Como é que se mede o estado de saúde das pessoas, como é que se mede melhorias ou deteriorações do estado de saúde das pessoas de forma minimamente objetiva e que possam suportar, de facto, as decisões no âmbito da gestão. Isto é outra questão importante na gestão em saúde e que, obviamente, tem que ser ter em conta e tem que existir métodos para que isto possa acontecer, para que se possa, de facto, prestar apoio à gestão na saúde. Aqui, mais ou menos um resumo de tipos de decisões no âmbito da gestão em saúde que possam existir. Em primeiro lugar, tipos que são muitas vezes decisões de gestão que existem noutros setores, mas que também existem aqui no setor da saúde e com aquelas especificidades que eu referi anteriormente. Por exemplo, localização de instalações, localização de redes de dimensionamento de redes hospitalares, por exemplo. Como é que se faz a alocação da população às diferentes instalações hospitalares? Tem que ter em conta perfis epidemiológicos da população, recursos disponíveis na área, mão de obra disponível e recursos financeiros disponíveis na área, por exemplo. Por outro lado, como é que se dimensiona uma unidade de prestação de cuidados em si? Como é que se dimensiona um departamento de urgência de modo a otimizar o percurso dos doentes dentro desse departamento de urgência? Tudo isto tem, muitas vezes, ou quase sempre, exige considerar fatores que é impossível fazer em contas à mão, por exemplo. E é neste sentido, no âmbito deste tipo de decisões, que surgem os sistemas de apoio à decisão. Por outro lado, mais exemplos de decisões em gestão. Dimensionar a capacidade e os recursos humanos, decisões de logística, como é que se faz a aquisição de produtos de consumíveis, como é que se faz a afetação de recursos humanos dentro da instituição e entre várias instituições, por exemplo. E, por outro lado, gestão de projeto, como ocorre em qualquer organização, e não esquecer que as organizações prestadoras e administrativas de saúde são organizações e decorrente disto existem decisões de gestão lá dentro, obrigatoriamente. A gestão de projeto muitas vezes, às vezes é um pouco negligenciada ou talvez não tanto abordada porque já existem muitas outras técnicas que a abordam, mas não deixa de existir no setor da saúde. Mais uma definição de sistemas de apoio à decisão. Não traz nada de novo, inclui, é algo que pode prestar apoio a um decisor, pode prestar apoio a interpretar informação, a ir buscar informação, a visualizar informação e que tem por base modelos que interpretam essa informação e de alguma forma mostram essa informação processada, interpretada ou não, ao decisor. E como já foi referido anteriormente e não é demais frisar, sistemas de apoio à decisão, apoio não é automatização. Tudo bem que muitas vezes alguns sistemas de apoio à decisão e também, e sobretudo na área clínica, sistemas de apoio à decisão clínica, muitas vezes o papel do ser humano não é claro. Por isso, dou o exemplo de um sistema de diagnóstico automático de microcalcificações. Por exemplo, em mamografia. O sistema é capaz de fazer, o humano não consegue. Por exemplo, por análise de sinal
foge à percepção, a análise do processamento das imagens foge à percepção humana, um sistema consegue detectar as microcalcificações e os humanos não conseguem. Até que ponto é que isso pode ser validado ou não? Obviamente que a última palavra é sempre do médico, mas aqui se prova que muitas vezes os sistemas de apoio à decisão fazem 99% do trabalho, ou pelo menos podem alertar mais cedo para determinadas coisas que fogem à percepção humana, que é o meu ponto principal. No âmbito da gestão existem, em termos genéricos, existem 3 componentes essenciais: a base de dados ou a base de conhecimento que existe, pode ser um repositório, uma base de dados, pode ser um conhecimento médico ou da organização que esteja por trás desse sistema. Os modelos a forma como os dados são processados, que tipo de modulação do sistema é que está feito por baixo do sistema, e por último a interface, e não menos importante a interface, porque como também já foi referido aqui várias vezes, um sistema de apoio à decisão talvez seja tão bom como é a sua interface. E se ela não for boa, por muito bom que um sistema de apoio à decisão seja, é impossível que ele seja implementado na prática se não for minimamente user-friendly, ou seja, inteligível para quem o usa. Alguns modelos, alguns exemplos, nem sempre a distinção é fácil, nem sempre é exata, não é a mesma em todo o lado. Aqui apenas dou alguns exemplos de tipos de modelos de apoio à decisão que possam servir de base a sistemas de apoio à decisão existentes. Por exemplo, árvores de decisão. Existem até dois tipos de árvores de decisão. Árvores de decisão no âmbito da análise de decisão e árvores de decisão, aprendizagem por árvores de decisão no âmbito